Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 23, e a questão está clara: eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Se você quiser a Bíblia aberta no texto indicado, já estão sendo encaminhadas como um carinho da igreja, com você e por você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eles não sabem o que fazem. Essa frase pode ser aplicada a muita gente, né? Muitos lugares, muitas experiências em que as pessoas podem olhar e dizer: eles não sabem o que fazem. Essa aplicação você conhece, sabe. Nós vamos ler o texto, vamos ser instruídos na palavra, vamos buscar aprendizado naquilo que só o Espírito Santo pode nos dar através da sua iluminação. Versículo 33 do capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Leia comigo, por gentileza. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: qual era a frase? Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: qual foi a frase deles? Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. 39 a 43. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. 43, leia comigo. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que palavra boa! Eles não sabem o que fazem, capítulo 23 do livro de Lucas, a partir do versículo 33. Eu quero fazer com os queridos irmãos e irmãs alguns destaques. O primeiro, no versículo 33, e quero afirmar que há centralidade de Cristo até na crucificação. A centralidade de Cristo é uma temática muito, muito significativa e importante para nós. E eu quero ressaltar e explicar isso. É possível que alguém leia um texto bíblico tendo a si mesmo como centro daquele texto. Ele vai procurar naquele texto alguma lição, alguma coisa que o coloque em primeiro plano. É possível que você conduza um estudo ou ouça um estudo biográfico, de tal forma que parece que o biografado é mais importante naquele texto do que o Senhor que o abençoou, do que o Senhor que usou. Quando falamos da centralidade de Cristo, nós estamos dizendo que Cristo é o centro de toda a Bíblia e que a Bíblia não pode ser lida sem Cristo. É a partir de Cristo que nós vamos entender a Bíblia, ainda compreendendo o Antigo Testamento a partir de Cristo. O Antigo Testamento tem aquilo que a gente chama de tipos de Cristo. E tipo de Cristo significa aquele ou aquela que aponta para Cristo. Quando você estuda a figura de Moisés e observa a sua trajetória e lembra que ele é conhecido como libertador do povo de Israel, Moisés é um tipo de Cristo, ele aponta para Cristo. Ou seja, nós podemos ler o Antigo Testamento, observar os seus destaques, podemos estudar uma pessoa e assim tendo uma perspectiva biográfica sobre alguém, mas sempre tendo Cristo como centro da nossa leitura.
Esta é uma das grandes diferenças que nós temos na perspectiva da teologia reformada. Para nós, Cristo é o centro de tudo. E a partir dessa perspectiva, você, estudando a Bíblia, vai encontrar Cristo em vários e vários textos que normalmente nós não encontraríamos. Nesse texto, há centralidade de Cristo até na crucificação. A descrição que o versículo 33 nos faz de Cristo estar entre dois malfeitores parece uma coisa menor na perspectiva do texto, mas eu quero lembrá-los desse olhar da centralidade de Cristo. Cristo é crucificado entre dois malfeitores. Duas histórias completamente diferentes da história de Cristo. A história de Cristo é uma história marcada pela pureza, pela santidade, pelo amor, pelo serviço, pela entrega, pela cooperação, pelo olhar pelo próximo, pelo resgate, pela restauração, pela reconciliação. A perspectiva, a vida dos malfeitores era uma vida de alguém que em algum momento de suas vidas abandonou uma prática adequada, correta, e foi inserido dentro do contexto dos malfeitores, inserido dentro de uma linha onde ele fez alguma coisa e por merecimento estava recebendo a crucificação. E aí você se pega num detalhe que é muito importante para o nosso entendimento. Tudo que Cristo faz por nós é graça, não há mérito em nós. Tudo que nós recebemos da parte dele é graça, é fruto da sua graça, da sua misericórdia. Se nós recebêssemos o que nós merecemos, nós estaríamos perdidos. Por isso que é muito complexo quando você diz que você quer restituição daquilo que é seu. Se você for restituído daquilo que é seu, o que você vai receber é brabo. A partir desse olhar dos malfeitores ali, nós passamos para o versículo 34 em diante, tentando encontrar outras lições importantes que esse texto nos traz. E a primeira delas que eu quero apresentar para os queridos irmãos é que o pecado cega. O pecado tem o poder de cegar as pessoas. Ele é capaz de arrancar de nós o bom senso. Pecado arranca de nós o equilíbrio. Pecado arranca de nós uma perspectiva saudável de vida. O pecado nos afasta da vontade de Deus. O pecado emburrece. O pecado entristece. O pecado nos torna rudes, o pecado nos torna cruéis, o pecado nos torna frios. É isso que o pecado gera na nossa vida. Para exemplificar isso, eu quero pedir que você olhe para a tela, porque nós vamos ler juntos os versículos 34 até o versículo 38, mas com esses destaques que aí estão. Veja comigo o que diz a Bíblia. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Isso tudo é fruto do pecado. O pecado é que gera este olhar. O pecado é que gera esta reação. O pecado produz essas atividades. Mas para facilitar o nosso entendimento, uma outra tela somente com as palavras destacadas. A primeira delas é lançaram. E lançaram sorte sobre as vestes de Cristo. Cristo teve as suas vestes retiradas. E o tipo de zelo, cuidado, era mínimo. A frieza que abateu aqueles homens era tão grande que eles tomaram as vestes de Cristo e queriam, ao invés de reparti-las, eles lançavam sortes para ver quem é que iria vestir a roupa dele. Era alguém que ali estava diante deles. Não estava falando de um morto, não estava falando de alguém que já tinha sido abandonado. Eles estavam tomando a roupa de alguém. Lançaram sorte sobre as roupas de Cristo. Veja a frieza em que a pessoa chega. O segundo destaque que eu faço para vocês é como as pessoas ficavam. A população, a multidão, as pessoas, eles só observavam.
Olha como é algo pertinente à nossa realidade hoje. Como o pecado é capaz de produzir em nós um esfriamento tão grande, que boa parte das pessoas, diante de uma calamidade, diante de um problema, diante de uma tragédia, diante de uma circunstância diversa, é capaz de só observar. A observação é importante, mas permanecer nela é reagir da forma mais fria àquilo que está diante dos nossos olhos. Mas há mais nesse texto. Esse texto diz que as pessoas zombavam, e quem zombava aqui eram as autoridades. As autoridades, estamos falando de autoridades religiosas, autoridades políticas, nós estamos falando que eles zombavam. E a zombaria é o tipo de palavra que é produzida para desrespeitar ao máximo qualquer outra pessoa, especialmente aquele que discorda da minha opinião. Jesus é tomado como malfeitor, Jesus é crucificado, mas aqueles que o prenderam e o condenaram sabiam que nele não havia culpa alguma. Não foi encontrado nele nenhuma causa que promoveria a sua condenação. Quem diz isso é Pilatos. Quem afirma isso é uma autoridade. A autoridade pública se levanta e diz que não vê nele nada demais. Mas a população quer o quê? Crucificação. O que ele faz? Lava as mãos. O fato de lavar as mãos considera para nós aqui que ele compreendeu que nele não havia culpa alguma. E a Bíblia diz isso. Até quando Cristo é crucificado, quando ele é morto, quando ele é sepultado, no ato da sua ressurreição, alguns são contratados para afirmarem que ele havia sido roubado. Seu corpo havia sido roubado pelos seus discípulos. Mais uma coisa, meus irmãos, que esse texto nos traz, é que eles escarneciam, e quem está escarnecendo são os soldados. E esse tipo de escarnecer vem bem a ponto de nos ajudar a compreender essa dinâmica de escarnecimento que Cristo sofreu durante toda a sua trajetória. A trajetória de Cristo a partir da sua condenação, a trajetória de Cristo a partir da sua prisão, foi de ser escarnecido publicamente pelas pessoas o tempo inteiro. Além de ser cuspido, além de receber uma coroa de espinhos, além de ouvir palavras de morte o tempo inteiro, são tipos de frases que condenam as pessoas. E a Bíblia nos ensina no Salmo de número 1, não sei se você se lembra, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Por fim, esse texto destaca ainda essa epígrafe que aí está, porque quando ela é colocada nessas três línguas, grega, romana e hebraica, este é o rei dos judeus. O objetivo, você sabe muito bem, que hipótese alguma é enaltecer a Cristo, mas é humilhá-lo, é zombar, é uma ironia, isso é um sarcasmo com ele. E é apresentado um título que as pessoas afirmavam sobre ele: Jesus é muito mais do que o rei dos judeus, Jesus é o rei de toda a terra. E eles, quando colocam aquilo ali, é para humilhá-lo ao extremo, para zombar da sua vida, para torná-lo vergonha, para trazê-lo como uma piada diante de toda a comunidade que ali estava. E eu pergunto a vocês, qual a origem disso? Pecado. O pecado cega. O pecado tira de nós o entendimento. O pecado leva as pessoas a agirem de uma forma absurda. E o pecado levou essas pessoas a agirem assim. Tanto é que a afirmação de Cristo no versículo 34, que você pode ler aqui na nossa tela, é claro: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque a única maneira de nós sairmos do efeito do pecado na nossa vida é quando nós encontramos o perdão. O perdão é que vai tirando essa máscara, o perdão é que vai tirando-nos da escuridão. O pecado, ele vai escurecendo, mas o perdão entra na nossa vida para nos arrancar disso. Pessoas que escarneciam, que zombavam, quando são perdoadas, abraçam a fé de uma forma extraordinária. Na história evangélica brasileira, dos nossos primórdios, são muitas as ocasiões em que as igrejas eram incendiadas, em que as igrejas eram apedrejadas.
Igrejas que eram apedrejadas ou eram incendiadas por pessoas que achavam que a fé cristã evangélica era um absurdo. Mas estas mesmas pessoas, os seus descendentes, ao longo do tempo foram alcançados pelo Evangelho e se viram no lugar de perdoados. E ao serem perdoados, eles abraçaram a fé. É isso que acontece com a gente. Enquanto estávamos cegos, nós não conseguíamos enxergar nada, zombávamos, escarnecíamos, observávamos apenas, lançávamos sorte, éramos irônicos e sarcásticos quanto à fé cristã. Mas quando Jesus nos encontrou e Ele lançou sobre nós o seu perdão, as nossas visões foram abertas e nós passamos a enxergar a partir do perdão que Deus opera na nossa vida. O versículo que segue, meus queridos irmãos, a sequência do versículo 39 a 43, nos mostra que o temor a Deus tem ação libertadora em meio ao pecado. Leia comigo o que diz a Bíblia. O temor de Deus, o temor a Deus, preste atenção nessa expressão. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Essa é a fala de um dos malfeitores. Versículo 40 mostra a fala do outro. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, leia comigo: nem ao menos temes a Deus. Escuta só, repita comigo: nem ao menos. Esse temor a Deus tem ação libertadora em meio ao pecado. Foi o temor a Deus que permitiu que esse outro malfeitor enxergasse a Cristo como Filho de Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Ou seja, a ausência do temor de Deus nos emburrece. A frase é forte, mas é isso mesmo. Se o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, a ausência do temor do Senhor nos emburrece. É por isso que pessoas que não temem a Deus fazem coisas que depois elas, quando conhecem a Cristo, ficam impressionadas. É assim que o pecado faz, ele nos cega. Nós cometemos atos absurdos na nossa vida, atos pelos quais depois nós nos arrependemos, damos um tapa na testa e falamos: aonde é que eu estava com a cabeça? Por que é que eu fiz isso? Como eu consegui fazer isso? Como eu não vi que estava fazendo alguma coisa errada? O pecado cega. Mas o temor de Deus, ele tem ação libertadora em meio ao pecado. Quando o temor do Senhor é plantado na nossa vida, quando nós caminhamos e conhecemos a Deus, e quando nós caminhamos na presença dEle, quando os nossos olhos espirituais são abertos, nós passamos às vezes, num extremo momento da nossa vida, numa situação de extrema adversidade, ainda assim, enxergar um Deus maravilhoso diante de nós. É o que acontece aqui. Um malfeitor escarnece, o outro defende. A fala dele é bonita: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Depois ele fala de si, e do outro ele diz: olha, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A frase dele é maravilhosa. A resposta de Cristo entra para a história. A resposta de Cristo entra para a história como alguém que pode ser alcançado em qualquer momento da sua trajetória. Não existe um limite, não existe impossíveis para alguém a quem Deus quer abençoar e a quem Deus quer atingir. Nós não podemos desistir de ninguém. Nós não devemos desistir de ninguém. Não há ninguém que não seja recuperável. Não existe alguém que seja inalcançável. Nós devemos continuar a orar pelas pessoas, especialmente pelas mais complicadas e difíceis, sem delas desistir. Porque se por um lado sabemos que o pecado cega, por outro temos convicção que o temor de Deus, ele promove uma ação libertadora na nossa vida. Jesus traz-nos nesse texto do Evangelho de Lucas algumas lições tão importantes para o nosso entendimento e tão fortes para o nosso crescimento espiritual. Para a minha vida fica uma lembrança especial: a centralidade de Cristo até na crucificação. Eu não sou o centro das atenções,
Eu não sou o centro da Bíblia. A Bíblia traz Jesus Cristo como o centro. Quem é o centro do culto é Jesus Cristo, é para Ele que nós oferecemos um culto. Quem é o centro da nossa vida é Jesus Cristo, é para Ele que nós vivemos. Segundo, eu preciso compreender e lembrar que o pecado cega, por isso não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. O pecado tem uma capacidade especial de nos cegar, de tirar de nós a visão. Nós perdemos a noção do perigo quando brincamos com o pecado. Pecado é igual um abismo. A gente acha que consegue chegar mais perto, e a gente vai chegando mais perto, às vezes por curiosidade, às vezes por vontade, às vezes por algum motivo especial. Nós vamos nos aproximando, sempre acreditando que nós teremos força suficiente para botar o pé lá e voltar. E nós vamos e voltamos. Um dia esse abismo cede, a gente cai e não tem mais volta. O pecado cega, tanto cega que Jesus, compreendendo que estes homens estavam cegos e que foram cegados pelo pecado, afirma: Pai, perdoa-lhes, por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Um pecador que não conhece a Cristo não sabe o que faz. Por eles nós devemos orar por perdão. Então agora uma conversa muito franca, só entre você e eu. O que você pode esperar de um pecador, a não ser que ele peque? Não espere das pessoas coisas extraordinárias. Não se surpreenda com as reações das pessoas com quem você convive. Elas são pecadoras. Quando nós somos encontrados e o temor de Deus nos alcança, e nós passamos a reconhecer que Jesus é Filho de Deus, como aconteceu com esse malfeitor, nós temos uma outra perspectiva. Nós conhecemos o perdão de Deus, mas ainda somos pecadores. Deixa eu te explicar uma coisa muito simples. O pecado nos une e nos afasta. Concorda ou discorda? O pecado nos une e nos afasta. O pecado nos une porque nós somos todos pecadores. Por isso o pecado nos une, porque nós somos todos pecadores. Não há ninguém mais, não há ninguém menos, todos nós somos pecadores. No texto bíblico, o apóstolo Paulo afirma que ele é, quem lembra? Quanto a pecador, ele fala que ele é o quê? Maior. E diz que ele é o menor em Cristo. Ele se reconhece pecador. O apóstolo Paulo se reconhece pecador. O pecado nos une, porque nós somos todos pecadores, mas o pecado nos afasta. Porque assim como o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afasta uns dos outros. O pecado que nos afasta de Deus é o pecado que faz separação entre o homem e Deus. Uma vez havendo separação entre o homem e Deus, nós estamos separados do Senhor. E separados de Deus, nós estaremos separados uns dos outros. Sabe qual é a única forma de nós andarmos juntos? Juntos de verdade? Se Cristo estiver no nosso meio. Se Cristo não estiver no nosso meio, nós vamos nos aguentar. Vai ser sofrível. Nós não vamos aguentar nenhum tipo de olhar envesado, algum tipo de palavra mais dura. Nós não vamos aguentar se alguém não nos atender naquilo que a gente quer, se alguém não nos der o suporte que nós precisamos na hora certa. Mas se Jesus estiver no nosso meio, nós vamos aprender a perdoar as pessoas e vê-las como elas são. Nós precisamos aprender a ver as pessoas como elas são. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Jesus viu as pessoas como elas eram, pecadoras, perdidas, sem Deus. Enquanto pecadoras, perdidas e sem Deus, elas não viam a Cristo como Filho de Deus. Por isso Jesus pedia que elas fossem perdoadas. Diferente de Cristo, os discípulos de Jesus, entre eles João, o apóstolo do amor, conhecido como um dos homens mais amorosos do Novo Testamento, ele pediu que fosse descido um raio do céu, que as pessoas fossem mortas quando elas não recebessem a pregação do Evangelho. Imagina a motivação de alguém assim, que sai para pregar o Evangelho cheio de ira,
que olha para as pessoas com horror e com ódio, que não as suporta, que não as aguenta. Esta pessoa precisa se encontrar com Cristo para vê-lo como filho de Deus e receber da parte do Senhor o temor de Deus, porque qualquer um de nós que recebe da parte do Senhor o temor de Deus tem uma libertação extraordinária e nós passamos a ver Jesus como filho de Deus. Por isso, irmãos, cuidado, o pecado cega. E a única forma de termos a nossa visão aberta e desfeita esta ação do pecado na nossa vida é quando nós somos alcançados pelo Senhor e recebemos dele o seu temor. Como foi que este malfeitor enxergou a Jesus Cristo como Filho de Deus? Como foi que isso aconteceu? Em que momento isso aconteceu? Como foi a sua história? A Bíblia não narra. E quando a Bíblia não narra, é para que eu e você pensemos na nossa vida, pensemos em como Ele nos alcançou, mas podemos partir do pressuposto que toda a conversão é fruto da ação do Espírito Santo de Deus. Em algum instante aquela vida foi alcançada pelo Espírito Santo de Deus e os seus olhos espirituais foram abertos, e ele passou a ver Deus e a ver Jesus como Filho de Deus e a Deus como Pai de Jesus Cristo. Neste momento, as escamas dos seus olhos caíram e ele passou a professar publicamente a sua fé. Ele pediu perdão. Ele pediu que fosse recebido por Jesus Cristo no seu reino. E a frase dele é muito especial: lembra-te de mim. Lembra de mim. Não esquece de mim. Lembra de mim quando vieres no teu reino. E Jesus traz para ele uma frase que todos nós queremos ouvir, mas não hoje. Estou certo ou estou errado? Todos nós queremos ouvir, mas não hoje. Hoje estarás comigo no paraíso. Toda a trajetória do pecado para cegar, toda a ação do temor de Deus para abrir os nossos olhos. É assim que Deus faz, e faz se houver a centralidade de Cristo. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus.